Maria é uma garota feia que é maltratada pela família dela, até que encontra um príncipe encantado que vai mudar a vida dela para sempre. A história começa com a família Shagran, um nome que um dia carregou nobreza e status, mas que agora não passa de uma sombra do passado, vivendo em meio à pobreza e ao desgaste. O barão Shagran, chefe da casa, tem duas filhas muito diferentes entre si. A mais velha, Anastasia, é dona de uma beleza impressionante, com seus cabelos dourados e jeito de princesa. Sempre elegante e sociável, é a filha que todos admiram e é quem o pai deposita suas maiores esperanças. Já a mais nova, Marie, não poderia ser mais diferente. Alta, magra, com uma aparência simples e quase masculina. Sempre usando roupas velhas e rasgadas, ela se esconde atrás dos livros e do silêncio. É quase como se a natureza tivesse distribuído todas as bênçãos para uma irmã e para outra tivesse dito: desculpa aí, acabou o estoque. A realidade da casa é dura. Apesar de ainda manterem o título, vivem praticamente como plebeus. Maria é quem assume o peso dessa decadência, prepara as refeições, cuida da casa, administra documentos do pai e ainda sobra para ela comer apenas os restos que todos deixam no prato. Se esse anime não te lembrou Cinderela, é brincadeira. À noite, enquanto o pai e a irmã descansam, é ela quem fica acordada revisando as contas e assinando documentos em nome do barão. Mesmo exausta, encontra um certo consolo em pensar que o amanhã traria um pequeno presente. Afinal, seria seu aniversário. Ingênua, acredita que talvez aquele dia pudesse reservar algo bom. Mas o narrador já adianta. Quando a vida resolve ser cruel, ela não perde tempo. No dia seguinte, a mansão se enche de convidados para uma grande celebração. Marie, feliz por acreditar que finalmente seria o centro das atenções, desce as escadas com esperança. Mas logo percebe a dura verdade. A festa não era para ela. A estrela do dia era a Anastasia. E o evento não passava de um grande desfile para apresentar a bela filha à sociedade. Uma vitrine para que algum nobre importante se encantasse e pedisse sua mão em casamento. Marie fica em silêncio, digerindo o golpe. E com aquele toque amargo de resignação, pensa consigo mesma. Claro, ser o aniversário dela nunca significaria que seria sua festa. Enquanto Anastasia brilha, rodeada de elogios, Marie se retira discretamente, caminhando até o jardim. À beira do lago, senta-se sozinha e se perde em pensamentos sombrios, se perguntando por que nasceu tão diferente, por que nasceu feia. Rapaziada, se essa mina é feia, o mundo tá perdido, sério mesmo, que menina bonita. Misericórdia. Voltando, é nesse momento de fragilidade que o destino resolve brincar com ela. Um jovem se aproxima, educado e curioso. Ele parece deslocado e, ao trocar algumas palavras, a confusão é imediata. Ele acredita que Maria é uma criada da casa. O narrador, com ironia, solta: imagina você ser filha do barão, mas sua aparência é tão fora dos padrões que até convidados acham que você é só faxineira. Quando a própria criada do rapaz o corrige, explicando que a família Shagran só tem uma empregada idosa, o jovem fica vermelho de vergonha pedindo desculpas. Marie, curiosa, percebe que ele é do longínquo reino Niip. Sua roupa tradicional entrega e seus olhos se iluminam a descobrir alguém que conhece aquela cultura. Marie não se contém, fala apaixonadamente sobre o povo, seus contos e tradições, coisas que ela só conhecia dos livros que devorava em segredo. Por alguns instantes, esquece-se de sua posição, esquece-se até de si mesma. O jovem, encantado, ouve com atenção. Mas, como sempre acontece, a lembrança cruel de sua família a golpeia. O eco das palavras do pai ressoa. Mulheres não devem exibir conhecimento, pois isso é vergonhoso. De repente, o entusiasmo vira constrangimento, e Marie se curva, pedindo desculpas, envergonhada de se ter deixado levar. O jovem, confuso, não entende o que há de errado. Para ele, não há motivo para vergonha. Marie tenta se afastar, mas ao olhar para aquele rapaz, sente uma dor profunda. Ele é gentil, educado, fascinante e, inevitavelmente, estava ali por causa de Anastasia. De repente, tudo faz sentido. Ele seria mais um dos pretendentes da irmã perfeita. E, diante desse pensamento, as lágrimas escorrem de seus olhos. O jovem percebe e insiste em saber se havia feito algo errado, se era por tê-la confundido como uma serventa. Marie nega. Não era isso, mas a insegurança fala mais alto. Quando ele pergunta sobre suas roupas simples e sem graça, ela responde com dureza contra si mesma. Não há motivo especial. Ela só não é bonita. O choque do jovem é visível, mas Marie já está acostumada com aquele pensamento. Antes de sair, ele segura sua mão e com sinceridade diz que ela é linda. Aquelas palavras que ela sempre desejou ouvir a atingem como uma flecha. Marie quase sorri, mas o peso da sua realidade a prende. Diz a ele que a verdadeira estrela daquela noite estava no salão e que ele deveria voltar para lá. Então foge para seu quarto miserável, chorando. A vida, claro, não dá tempo para ela respirar. Um mês depois, um anúncio chega. Anastasia havia recebido uma proposta de casamento. O pretendente era ninguém menos que o influente conde Quiros Granada, herdeiro de um ducado riquíssimo. O pai comemora como se tivesse vencido na loteria, ignorando o olhar vacilante de Anastasia. Mesmo quando a filha confessa não se lembrar do rosto do homem ou ouvir que ele era excêntrico e odiava mulheres, o barão descarta tudo.
Pra ele importa apenas a ascensão social. O pai dela é um merda completo, impressionante. Mas o destino, cruel como sempre, intervém mais uma vez. No caminho para o noivado, Anastasia morre em um acidente. A família entra em desespero. A mãe, tomada pela raiva e dor, desconta tudo em Marie, arrebenta a menina na porrada. Tadinha dela, tem nada a ver com o pagode. A chama de uma assassina, amaldiçoa os seus cabelos vermelhos, diz que era ela quem deveria ter morrido. O narrador comenta com ironia sombria. É, aquele clássico. Quando algo dá errado, sempre sobra pro bode expiatório da família. O pai, por outro lado, mostra frieza. Diz que Marie deve assumir o lugar da irmã e se casar com o conde. Não por amor, não por honra, mas porque os presentes de noivado já haviam sido aceitos e revendidos. Era impossível devolver. A ordem é simples. Ela serviria de substituta, mesmo que fosse só para oferecer uma noite de conforto ao noivado enlutado. Marie, horrorizada, percebe que sua própria existência se resumia a isso: pagar pelos erros da família e pela tragédia da irmã. Sem saída, segue viagem com o pai até a residência de Quiros. A recepção já começa caótica. O barão, arrogante, perde a paciência com os criados do palácio, chega a insultar a empregada principal e quase causa um escândalo. Marie, mais uma vez, é quem tenta salvar a situação, curvando-se e pedindo desculpas em nome da família. Sua educação e humildade chamam a atenção de Mio, a chefe dos criados, que a acolhe com gentileza. Mas um momento de tensão maior acontece quando o próprio Quiros descobre a situação. Ele havia pedido a mão de Anastasia, não de Marie. Ao saber que ela estava morta, explode em frustração, arrependido de não ter levado Anastasia antes. Porém, quando finalmente encontra Marie, algo muda. Ela também o reconhece imediatamente. Era o jovem que conhecera à beira do lago. O choque é mútuo. O narrador não perdoa. Sim, meus amigos, o destino não só gosta de brincar, como também tem um senso de humor bem cruel. A partir desse encontro, o episódio entra em seu clímax. Maria, obrigada pelo pai, se apresenta como substituta da irmã. Quiros, sem entender nada, tenta resistir, mas seu olhar não consegue disfarçar o impacto. Algo nele vacila diante dela. Já era, o cabra tá apaixonado nela, esquece. E então vem a reviravolta. Ao contrário do que Maria imaginava, Quiros não a expulsa. Em vez disso, permite que ela fique no palácio. A partir daí, Marie começa a ser tratada de um jeito que nunca conheceu. Um banho luxuoso, roupas finas, maquiagem. Pela primeira vez vê no espelho uma versão de si mesma que parecia impossível. Em uma noite, Marie se arruma e é apresentada à mãe de Quiros, que a avalia Marie. Primeiro, aponta seus defeitos. Falta confiança, postura, orgulho. Para ser uma futura duquesa, terei que se transformar completamente. Mas ao final, a aprovação é dada. Marie é oficialmente reconhecida como noiva de Quiros. De filha rejeitada e invisível, a garota agora carrega o título de futura duquesa. Mas será que esse destino é um presente? Ou só mais uma armadilha? Kairos, perdido em pensamentos, recordando a transformação de Marie. No instante em que a viu, ficou sem palavras. Ela parecia uma pessoa completamente diferente, elegante, radiante. Seus olhos, outrora melancólicos, agora brilhavam como estrelas. Segurando uma taça de vinho, ele murmurou baixinho o quanto ela estava bela. Mas seus devaneios foram interrompidos por Mio, a criada, que falou sem rodeios. Ela o lembrou da verdade. Maria havia recusado seu pedido de casamento. Suas palavras ecoaram exatamente o que Maria havia dito. Ela simplesmente não conseguiu aceitar. Kairos, sentindo-se entre a decepção e a negação, pediu para Mio não julgar a realidade em sua cara. Disse que ela era sempre muito dura. Mio, fria como sempre, respondeu que aquilo era apenas o seu dever. Então trouxe à tona a parte mais dolorosa. Kairos havia, na verdade, feito o pedido à irmã errada. Ele se defendeu dizendo que não havia como saber. Naquela noite, era o aniversário de Marie, mas ela estava sentada sozinha, escondida na escuridão, afastada da festa. Ninguém jamais imaginaria que a garota nas sombras era, na verdade, a anfitriã da comemoração. Kairos reflete sobre seu passado, lembrando que seu pai, o Duque Alfred Granado, teve duas esposas. Sua esposa oficial, Lady Laura, vinha de uma família nobre do mesmo nível do Duque. Já Lulu, sua concubina e mãe de Kairos, era uma artista itinerante de Epsandros. A cena muda para a infância de Kairos. Mil lia uma história para ele quando, de repente, vozes altas quebraram a calma. Curioso, o pequeno Kairos espiou pela porta e viu sua mãe sendo repreendida por Lady Laura. Com fria autoridade, Laura a lembrou de seu lugar e afastou-se, deixando suas palavras como uma ferida. A lembrança se desloca para um momento mais terno. Kairos, correndo atrás de uma borboleta no jardim do palácio, tropeça e cai. Chorando de dor, é surpreendido pela própria Lady Laura, que calmamente lhe oferece algo para comer, pedindo silêncio. Kairos aceita feliz e comenta o quanto era delicioso. Laura admite que ela mesma havia feito e pergunta do que ele mais gostava. O garoto alegre cita doces, bolos, profiteroles, biscoitos de chocolate. Laura então revela que gosta de cozinhar doces porque isso a afasta de pensamentos ruins. Ela sorri e promete fazer biscoitos para ele na próxima vez, antes de se afastar. Kairos fica radiante, ansioso por isso. Naquela mesma noite, em uma audiência formal, o Duque Alfred Granado declarou sua decisão. Embora Laura fosse sua esposa oficial, ela só havia lhe dado filhas. Portanto, o título de duque iria para Kairos, filho de Lulu. Lulu se espantou com tal anúncio.
Mas, escondida atrás da porta, Lady Laura ouviu tudo. Pouco tempo depois, uma tragédia. Kairos, correndo pelo palácio, escuta um grito e encontra as filhas de Laura chorando em desespero. A mãe delas havia tirado a própria vida. Kairos a observa em silêncio, confuso. Ele pensa naquela mulher que havia sido tão gentil consigo, que sorria docemente e fazia doces com amor, e se pergunta por que alguém assim escolheria morrer. Após a morte de Laura, Lulu foi nomeada esposa oficial do duque, mas ela rejeitou o título, declarando que não passava de concubina. Com firmeza silenciosa, deixou o duque e levou Kairos com ela. O garoto cresceu lembrando que, para sobreviver, num mundo que o desprezava, teve que conquistar tudo com seu próprio mérito. Ganhou o título de conde, mas manteve distância da alta sociedade. Detestava o luxo artificial das festas e evitava todos os encontros arranjados com filhas da nobreza. A memória avança para uma dessas festas, um salão luxuoso, Kairos sozinho na sacada, afastado do barulho. É quando Luon aparece, sempre sorridente, sempre casual. Ele cumprimenta como um velho amigo que finalmente arrastara para a luz. Kairos responde com ironia. Então, Luon tira do bolso um convite do Barão Shadran, igual ao que Kairos havia recebido. Explica que quase todos os solteiros da capital haviam sido convidados, mas os problemas financeiros do barão eram notórios. Aquela festa de aniversário era na verdade uma vitrine para exibir sua filha e arrumar-lhe um marido. Kairos demonstra desprezo. Luon apenas dá um ombro e diz que a filha era conhecida por sua beleza. Como já estava noivado, não poderia ir, mas provoca Kairos, sugerindo que ele deveria aparecer. Kairos recusa de imediato. Luon apenas ri. Dentro do salão, duas damas nobres se aproximam com sorrisos ensaiados e uma bandeja de doces. Kairos, pego de surpresa, agradece educadamente, mas percebe que seus olhares não eram sinceros. Logo se afastam, deixando para trás apenas a frieza do julgamento silencioso. Luon, observando, faz piada, dizendo quanto Kairos parecia popular entre as mulheres. Mas Kairos não se diverte. Para ele, tudo aquilo era encenação. As mulheres não viam de verdade, só enxergavam o peso do seu título e o tamanho da sua fortuna. No fundo, desprezavam seu sangue. Luon tenta trazê-lo à razão. Como único filho de uma casa ducal, Kairos não poderia permanecer solteiro para sempre. Alguém teria que dar continuidade ao legado. Kairos sabia disso. Sempre soube. Antes de se afastar, Luon deixa uma pergunta. Que tipo de mulher conseguiria alcançar o coração de Kairos? O conde não responde, apenas olha para o convite em suas mãos. Talvez Luon tivesse razão. A filha de um barão falido poderia ser a escolha perfeita. Se era para ser apenas um casamento de conveniência, que fosse com alguém simples, fácil de lidar. O amor, ele pensava, nunca fez parte da equação. Mas tudo mudou no instante em que conheceu aquela garota. Desde a primeira troca de palavras, algo dentro dele se transformou. Não sabia sequer o nome dela, mas sua presença ficou gravada em sua memória. Ele queria vê-la de novo, ouvir mais. Mas, antes que pudesse segurar aquele momento, ela desapareceu. Movido por um impulso que não sabia explicar, Kairos foi direto ao Barão Shadran perguntar por ela. O barão sorriu e apontou para o centro da festa, dizendo que a estrela da noite estava ali. Mas, ao olhar, Kairos ficou confuso. Não era a mesma jovem. Então ele entendeu. O barão tinha duas filhas, Anastácia, a mais velha, e Marie, a mais nova, a aniversariante da noite. A garota que havia roubado seu coração só podia ser Anastácia. Naquela noite, Kairos a procurou por todo lugar, mas não a encontrou. Sem outra opção, enviou uma carta ao barão, declarando claramente que queria se casar com a filha mais velha, Anastácia. Dias depois recebeu a resposta. Felicíssimo, mergulhou nos preparativos, vestidos, joias, criados novos, tudo para receber sua futura esposa. Mesmo nas noites sem dormir, se agarrava ao travesseiro, contando os dias. Mas o destino foi cruel. No caminho até ele, sua noiva morreu. A notícia o destruiu por completo. No auge do desespero, surge diante dele a mulher que acreditava ser Anastácia, trazendo um nome inesperado, Marie Shadran. De volta ao presente, Mil chama Kairos de tolo, mas admite que nem ela compreendia totalmente a situação. Kairos pergunta se havia realmente sido rejeitado, e Mil responde que encarar a realidade era um sinal de crescimento. Ele pede que ela seja menos dura, mas Mil insiste. Lembra como, ao ver Marie pela primeira vez, ele a rejeitou friamente, dizendo para mandá-la embora? Do ponto de vista de Marie, parecia que ele a odiava. Kairos então pergunta, se ele esclarecesse o mal-entendido, Marie aceitaria se casar com ele? Mil diz que não sabia, mas recomenda que ele desse o melhor de si. Afinal, é ele quem está apaixonado. Decidido, Kairos se levanta e diz que precisam ir até ela. Mais do que qualquer coisa, queria vê-la sorrir. No quarto, Marie observa seu reflexo em silêncio. Suas mãos repousam sobre roupas gastas e um livro querido, seus únicos tesouros. Agora vestida com tecidos finos e maquiagem delicada, mal se reconhece. Sussurrava incerta de quem era aquela mulher elegante no espelho. Então, batem à porta. Ela atende suavemente e Mil entra acompanhada de Kairos. Mil imediatamente se adianta e pede desculpas por sua rudeza anterior. Kairos pergunta de que rudeza falava. Marie admite que tudo aconteceu de repente e perdeu o controle. Pede perdão, mas Kairos a interrompe e diz que quem deveria se desculpar era ele. Quando Marie ergue o olhar, o rosto de Kairos fica vermelho. Mil cutuca para que se recomponha. Então,
Kairos fala seriamente. Entre eles havia um grande mal-entendido. Ele não a odiava, apenas pensara, erradamente, que ela viera até ele de livre vontade, e por isso pediu desculpas. Dizia realmente querer recebê-la como esposa. Maria escuta em silêncio e agradece. Explica que quando disse que não poderia aceitar o noivado, era apenas porque estava em choque, nunca quis recusá-lo. Entendia sua posição, como herdeiro de um ducado, precisava de uma esposa nobre e arranjar uma foi difícil. Ela comenta que um homem como ele jamais iria a uma festa de um barão pobre se não fosse obrigado. Lá conheceu Anastácia e se apaixonou por sua beleza. Marie percebe que falou demais e pede desculpas, dizendo que como a irmã mais incapaz, enviada no lugar da outra, aceitaria qualquer tratamento. Kairos pede que ela pare. Confessa que de início pensou em um casamento apenas político, mas aquela noite mudou tudo. A carta que enviou não foi dever, foi sentimento. Marie retruca dizendo que seus sentimentos para Anastácia eram claros, mas Kairos nega com firmeza. Marie não entende. Antes que continue, alarme toca. Era hora do jantar. Mil sugere que continuem a conversa à mesa. Nesse instante, o estômago de Marie ronca, e ela fica envergonhada. Kairos ri, e admite que também estava faminto. No jantar, Marie prova a comida e se surpreende com o sabor muito além do que já havia experimentado. Então, Kairos declara. Aquele casamento não era conveniência. A confusão de nomes na carta aconteceu porque ele confundiu com a irmã. A mulher que ele desejava desde o início era ela, a jovem do jardim. Marie sorri, agradece, mas Kairos percebe que ela não acredita. Ele diz isso ao voz, e ela responde que não havia necessidade de inventar para agradá-la. Em silêncio, Marie pensa no seu lugar no mundo. Para nobres, casamento era dever. Para Kairos, herdeiro de um ducado, era ainda mais pesado. Acreditava que ele acabaria tomando uma concubina e ela voltaria a vestir roupas velhas e trabalhar duro como antes. Mas isso não a incomodava. Já estava acostumada. Pergunta se havia mais alguma coisa. Kairos a encara e diz, eu a amo. Marie fica chocada. Repete a frase em sua mente sem entender. Mas Kairos insiste. O noivado estava decidido. A cerimônia aconteceria em 3 meses e ela não precisava se preocupar com nada. Ele cuidaria de tudo. Marie concorda ainda confusa. De repente, pede para voltar para casa. Surpreso, Quiros pergunta por quê. Maria explica que seu pai nunca acreditou no noivado, mandou-a apenas para servir Quiros por uma noite e depois seria expulsa. Tanto Quiros quanto Mio ficam furiosos. Maria admite que nunca esperou esse desfecho e agora precisava voltar para pedir instruções. Suspirando, Quiros pede a Mio que o acompanhe. Ela se despede de Marie, pedindo que espere. Sozinha, Marie sente-se culpada. Será que disse algo errado? Em sua mente, desde o começo só havia sido desrespeitosa. Mais tarde, Mio retorna séria. Informa que Maria está proibida de voltar à casa dos pais. Se alguém da família Xadrão vier, só poderá vê-la com a permissão de Quiros. Maria apenas concorda. Então, Mio pergunta algo que a intrigava. Por que Maria achava que era feia? Marie responde que sempre ouvira isso dos pais. Seu cabelo era desgrenhado, tinha sardas, e cada vez que lhe mostravam o espelho, era apenas para reforçar sua aparência lastimável. Mio segura sua mão e diz, a única coisa feia neste quarto é o espelho, e recomenda que ela se olhe nele quantas vezes quiser. Após a saída de Mio, Marie encara o espelho. Não viu utilidade nisso. À noite, olha novamente e sente que não é ela quem está ali. Aquela mulher parecia uma estranha vestida de beleza alheia. Sentada na cama, surpreende-se com o quão macia e quente ela era. Tudo parecia irreal. O palácio branco, as roupas finas, os criados gentis e o nobre de olhos verdes. Era como um conto de fadas. Murmura para si mesma que deve ser um sonho. E quando despertasse, a magia desapareceria, restando apenas ela, simples, esquecida e em farrapos. Lembra das palavras de Quiros, seu pedido de casamento, e fica tão envergonhada que mal consegue ficar parada. Mas mesmo que fosse sonho, não queria que acabasse. Pela primeira vez, queria sentir felicidade, ainda que apenas em sonho. Com esse pensamento, adormece. Na manhã seguinte, Maria acorda sonolenta, achando que tivera um sonho estranho. Lembra-se de acender o fogão, acordar a família e começar os afazeres. Mas ao olhar ao redor, percebe que nada era como sua antiga vida. Tudo era igual ao lugar do sonho. Imagina estar sonhando ainda e decide aproveitar mais um pouco antes de voltar a dormir. Mas uma batida na porta a assusta. Mio chama do lado de fora perguntando se estava acordada. Marie se levanta depressa e responde. Mio entra acompanhada de 2 criadas. Marie, sem jeito, curva-se até o chão para cumprimentá-las. Mio, surpresa, pergunta o que estava fazendo. Marie explicou que, como Mio havia sido muito educada, deveria retribuir-se curvando ainda mais. Mio sorri e diz que não precisava disso, que podia ficar à vontade. Então Marie pergunta sobre as 2 jovens. Mio explica que agora, como noiva oficial do mestre, elas cuidariam de suas necessidades. Apresenta Hannah e Ilza, que se aproximam sorrindo. Ela explica que, sempre que estiver ocupada com outros deveres, serão elas que cuidarão de Marie. Ao ouvir isso, Marie fica surpresa
Nunca imaginou ter criadas próprias, muito menos duas. Ela se sente incerta, pensando que poderia agir de forma muito cautelosa perto delas, mas entende que tais arranjos são normais na vida aristocrática. Ela se apresenta educadamente e expressa que espera contar com o apoio delas. As duas criadas trocam olhares e respondem com sorrisos ligeiramente inquietantes. Curiosa, Marie pergunta se elas são da capital real. Hannah confirma que sim, explicando que ambas nasceram em famílias noturnas e foram enviadas ali por recomendação do terceiro príncipe. Ila acrescenta que ambas já tinham experiência servindo no Palácio Real. Essa revelação empolga Marie, pois a simples ideia do palácio parece quase irreal para ela. Mas quando Hannah comenta que tais histórias provavelmente não seriam novidade para uma nobre como ela, algo no tom desperta antigas memórias de seus pais. Percebendo a mudança no clima, Mil muda suavemente de assunto e pergunta se Marie gostaria de tomar o café da manhã agora. Marie concorda com o aceno. Durante o café, Marie fica sem palavras ao ver a refeição luxuosa que lhe é servida. Mil apresenta um aperitivo, um prato de charcuterie composto por 7 itens diferentes. Incluía presunto de porco, linguiça, carne de fazão e um patê feito de pato e veado. Marie observa a variedade de carnes e comenta, em tom de brincadeira, quantos animais diferentes havia em seu prato. Ela se maravilha com a diversidade, brincando que tanto seu prato quanto seu estômago estavam sobrecarregados. Hesita em deixar comida para trás, chamando isso de desperdício. Porém, Mil a lembra gentilmente de que essas eram as instruções do mestre. Curiosa sobre Kairos, Marie pergunta onde ele está, e Mil responde que ele está em viagem de negócios. Marie se oferece para compartilhar a refeição com ela, mas Mil recusa educadamente, explicando que servos não podem comer junto com seus mestres. Incapaz de resistir aos pratos, Marie acaba provando de tudo. Cada mordida era mais deliciosa que a anterior, e antes que percebesse, havia comido demais. Mil fica preocupada e pede que não exagere, mas Marie insiste que ainda tinha espaço. Eventualmente ela admite derrota. Estava completamente cheia. Sentindo-se culpada, pede desculpas por não conseguir terminar a refeição, preocupada com o desperdício dos ingredientes e o esforço do chefe. Após um breve descanso, Mil a informa que irá mostrar o castelo. Ela a leva até uma sala espaçosa, onde uma variedade de roupas elegantes está disposta. Marie fica boquiaberta com a cena. Tantos vestidos lindos enchiam o quarto. Ela murmura baixinho que só tem um corpo e não pode usar todos. Mil explica que há mais de 100 vestidos, cada um adequado para diferentes estações. Ela pede que Marie escolha o que quiser, mas Marie fica sobrecarregada com tantas opções. Tudo parecia tão deslumbrante que não sabia por onde começar. Vendo isso, Mil escolhe um encantador vestido amarelo para ela, dizendo que combina perfeitamente. Marie sorri e agradece. Vestida e pronta, Marie segue Mil pelos corredores do grande castelo. Enquanto caminham, Mil explica que o Castelo Granado foi originalmente construído durante a guerra para proteger as fronteiras do reino. Foi erguido pela Casa de Granada, outrora uma família de marqueses. Marie recorda que essa casa tinha ligações com a realeza. Mil confirma dizendo que, embora tenham sido promovidos a duques após a guerra, já não estão na linha de sucessão. O castelo agora é usado apenas em cerimônias importantes. Depois, Mil a guia até outra parte da propriedade, a mansão onde ela irá morar. Ao atravessarem a grande entrada, os olhos de Marie se arregalam de espanto com o tamanho e a beleza do lugar. Mil conta que a mansão foi construída pela duquesa Lulu. O andar terrestre abriga o cozinha e os aposentos dos funcionários, além de quartos privados da família e espaços para receber convidados. Marie fica sem palavras diante de tanta elegância. Enquanto exploravam a mansão, Marie de repente vê alguém conhecido. Corre até ele e o cumprimenta educadamente, perguntando se ele é Thomas. Ela pede desculpas pelo comportamento de seu pai anteriormente. O homem parece surpreso e pergunta como ela sabia seu nome. Marie explica que o ouvira ser mencionado antes. Ele sorri, confirmando que está certo, e se apresenta como Dimavas Tender, pedindo que o chame apenas de Thomas. Marie imediatamente associa o seu primeiro nome a um herói histórico, conhecido por descobrir a ilha Luhov. Thomas fica maravilhado por ela saber disso e orgulhosamente revela ser justamente de lá. Ele parece radiante, mas o clima alegre é rapidamente interrompido. Mil intervém, prendendo-o ao chão e lembrando severamente que Marie está noiva do seu mestre. Ele não deve tocá-la sem permissão. Thomas se apologiza rapidamente, chocado com a reação. Em seguida, Mil leva Marie ao seu novo quarto. Embora o castelo já tivesse causado uma forte impressão, o aposento também se mostra deslumbrante. Marie não consegue deixar de admirar a beleza e elegância do lugar. Curiosa, ela pergunta se Lord Kairos negocia com países do mundo inteiro, já que notou vários itens estrangeiros espalhados pela mansão. Mil explica que o comércio, na verdade, é restrito à República Abissandro. Os objetos que Marie viu pertenciam aos funcionários, cada um oriundo de diferentes nações.
regiões. O chefe era de Flareia, o jardineiro da região de Bandal. Descobre-se então que pessoas de muitas terras trabalhavam ali. Marie cita Thomas como um exemplo, destacando a diversidade da casa. Mill concorda, explicando que no reino onde a discriminação era comum, Lord Kairos escolhia contratar com base em habilidades, não em origens. Essa bondade e justiça haviam conquistado a lealdade de todos. Marie então pergunta sobre a origem de Mill. Calmamente, ela conta que foi abandonada ainda criança, deixada à beira da estrada, mas afirma que não havia tristeza em sua vida. Ela ainda assim foi feliz. Quando Kairos era jovem, ela costumava consolá-lo, o que faz Marie se perguntar qual seria a idade real de Mill. Ela continua dizendo que, apesar das diferentes origens de todos ali, Ila e Hannah, que seriam as atendentes de Marie, vinham de linhagens nobres e carregavam-se com orgulho. Marie escuta em silêncio, mas seu coração deseja ouvir histórias que sempre sonhara. Contos de terras distantes, de heróis ferguidos ou do canto de um pássaro mágico de penas arco-íris. Mesmo assim, ela sorri, grata pelos esforços de todos em fazê-la se sentir acolhida. Promete a si mesma aprender tudo o que puder para não envergonhar aqueles que lhe mostraram tanta bondade. Mais tarde, naquela noite, Ila e Hannah levam o chá de Marie. Quando ela perguntou se havia leite para adicionar, as duas criadas se surpreendem. Marie explica que gosta de colocar leite no chá preto, mas as expressões confusas das criadas a fazem hesitar. Elas questionam a ideia, estranhando claramente o costume, e elogiam por ser tão aberta de mente. Percebendo que elas não gostaram da ideia, e para não criar desconforto, Marie recusa educadamente o leite e agradece. Enquanto se deitava naquela noite, seus pensamentos vagavam. O dia foi longo e cheio de novas experiências. Ela se pergunta se Lord Kairos ainda estaria trabalhando até tarde. Em outro lugar, Kairos viaja em carruagem. Pensando nela, ele espera que esteja bem. Seu mordomo lembra sua agenda cheia para o dia seguinte. Kairos suspira baixo, perguntando se quando finalmente poderia voltar para casa. Alguns dias depois, Marie desfruta de mais um café da manhã delicioso. Os legumes frescos chamam sua atenção. Ela pergunta a Mill de onde vieram e se surpreende ao ouvir que eram cultivados no jardim do Patô. Animada, pede para visitá-lo. Mill precisa se preparar para o retorno de Kairos e sugere que Marie vá com Ila e Hannah. Marie aceita, esperando que suas aproxime. No jardim, Marie se ilumina de alegria. Cada detalhe a fascina. Ela cumprimenta calorosamente um homem mais velho. Era Ioan, o jardineiro. Notando as mudas de tomate, pergunta logo se ele planejava plantá-las em breve. Ioan fica impressionado com seu conhecimento e pergunta se ela tinha experiência. Maria explica que sua família dependia muito de seu próprio jardim, tanto para a alimentação quanto para a venda do excedente. Ela fala naturalmente sobre distâncias de plantio e as dificuldades de cultivar tomates. Ioan sorri e se oferece para mostrar mais. Quando Marie dá um passo à frente, Ila e Hannah exclamam em descrença. Estão chocadas que ela ousasse pisar na terra. Cochicham entre si, zombando da ideia de se aproximar de sujeira ou insetos e insultando indiretamente Ioan. As palavras doem. Maria aperta as mãos. Talvez pudesse tolerar que falassem dela, mas não suportava que desrespeitassem alguém tão bondoso quanto Ioan. Quando ele se afasta, ela corre para detê-lo. Ao pisar no solo, hesita um instante, lembrando dos sapatos finos que usava, presente de Kairos, e recua. Mais tarde, naquela noite, Hannah deseja boa noite para Marie e se retira. Incapaz de dormir, Marie decide pegar um copo d'água. Ao sair, percebe uma luz acesa em um dos quartos. Curiosa, segue até lá e encontra Lord Kairos ainda acordado. Ele cumprimenta gentilmente e a convida a se sentar. Explica que voltou tarde, perdeu o jantar. Maria hesita, mas aceita. Kairos comenta que já fazia 4 dias desde sua chegada e elogia sua aparência. Ela cora, insistindo que não havia mudado, mas ele ri calorosamente, dizendo que ela sempre respondia sim. Nesse momento, Mio aparece, com Topo, o chefe, logo atrás. Kairos pede algo leve e Topo prepara frango com mandioca num caldo salgado. O aroma chama a atenção de Marie e Kairos pede a Topo que sirva também para ela. O chefe hesita, mas entrega a tigela. Embora seu tom soe rígido, Marie acha a sopa incrivelmente saborosa, simples, mas rica em sabor. Kairos elogia a comida e Marie concorda, dizendo que tudo o que provou até agora foi maravilhoso. Porém, Topo fica emocionado. Acreditava que Marie nunca havia realmente apreciado suas refeições, já que nunca as terminava. Culpava sua própria falta de habilidade e lamentava o desperdício de ingredientes. Marie rapidamente explica que nunca deixou comida porque estava ruim, mas porque se sentia satisfeita rápido. E acrescenta que Marie tinha dificuldade em dizer quando não gostava de algo, fosse comida ou vestidos. Marie reforça que realmente adorava todas as refeições. Aliviado, Topo cai em lágrimas. Tocada pela cena, Marie olha para Mil, em busca de ajuda, mas ela apenas oferece preparar um chá para encerrar a refeição. Kairos a tranquiliza, dizendo que Topo sempre se emociona. Ainda chorando, o chefe promete trazer uma sobremesa. Quando volta, a sobremesa impressiona tanto Kairos quanto Marie. Ele elogia com entusiasmo e ela pergunta quantas maçãs foram usadas para algo tão incrível. Ao observá-los, Kairos pensa consigo que Topo não percebia que outras pessoas não comiam tanto quanto ele. Sugere que dividam todos juntos a sobremesa. O chefe surpreende, mas se emociona.
menciona. Após terminarem, ele se despede respeitosamente. Quando a sala se acalma, Kairos pede desculpas a Marie. Não queria colocá-la em posição de sempre pensar nos outros primeiro. Ele pergunta com suavidade se havia algo mais difícil para ela além da comida. Marie responde que tudo tem sido maravilhoso e que parecia um desperdício alguém como ela receber tanta bondade. Kairos menciona Ila e Hannah, perguntando como estavam as coisas. Marie, após uma pausa, responde que cuidavam bem dela. Ele explica que uma pessoa de confiança as havia recomendado. Como futura duquesa, ele queria que ela fosse tratada com o respeito merecido. Então seu tom se torna mais sério. Ele diz que o hábito de Marie de suportar desconfortos em silêncio era preocupante. Só porque alguém a tratava bem não significava que precisava fingir estar feliz. Se algum dia não estivesse, deveria dizer. Marie fica tocada por suas palavras. Percebe, no fundo, que nunca teve a verdadeira liberdade de escolher o que gostava. Sempre aceitou o que lhe davam, acreditando que isso era suficiente. Ela se desculpa baixinho, dizendo que não queria abusar de sua gentileza. Kairos responde suavemente que se lhe faltasse algo, só precisava dizer. Ele daria qualquer coisa que desejasse. Marie tenta afastar o pensamento, mas uma pequena dúvida surge. Algo ainda parecia faltar. Nesse instante, Mil entra silenciosa, carregando algo incomum. Kairos olha para cima e sorri ao reconhecer o objeto, dizendo ser algo especial. Marie inclina a cabeça sem entender. Mil coloca sobre a mesa e pede que aproveitem. Era um Kadanlik, uma chaleira tradicional de 2 andares usada na República Asbandrano. A parte de baixo aquecia a água, que subia e esquentava as folhas de chá na parte de cima. Depois o chá podia ser servido e diluído conforme o gosto de cada um. Marie explica que todos podiam ajustar o sabor conforme preferissem. Kairos concorda e diz como era agradável beber e conversar, aprendendo mais uns sobre os outros. Olhando para Marie, pede suavemente que fale sobre si mesma. Ela cora, pega de surpresa e pensa no que poderia contar. Sua vida sempre fora tranquila e sem grandes acontecimentos. A única pessoa que lhe trouxe alegria foi sua irmã Anastácia. Essa lembrança lhe inspira uma ideia. Com um sorriso, sugere jogar em cadeia de palavras. Kairos se surpreende, pois não era um jogo comum para alguém de sua posição, mas Marie imediatamente fica envergonhada, pensando ser infantil. Para sua surpresa, Kairos aceita, propondo uma versão adulta, focar em coisas que gostavam. Ele começa com a palavra Marie. Ela fica vermelha e o lembra que o jogo começa com a letra A. Kairos ri e troca para torta de maçã. Marie segue com uma palavra de que gostava. Ele lembra que ela já usou esse termo antes e sugere que visite a biblioteca do castelo, que certamente teria muitas histórias que ela apreciaria. Ela sorri e promete que o fará. O jogo continua. Kairos diz queijo ricota doce. Marie responde com abóbora precoce. Logo, risadas enchem o ar. Marie o provoca dizendo que todas as palavras dele eram de sobremesas. Ele a provoca de volta dizendo que as dela eram vegetais. Ela defende dizendo que são deliciosos e econômicos. Ele ri novamente dizendo que isso era bem típico dela. Quando chega a sua vez, Marie hesita. Pensando, acaba soltando a palavra Kairos. Percebendo o que disse, fica vermelha como nunca. Ele, divertido, pergunta se a palavra terminava em S. Ela, desesperada, tenta cobrir, dizendo que queria falar beijo. Ele finge que acredita e comenta que então ela gostava de beijos. Ela se atrapalha tentando explicar, mas o jogo segue. Kairos escolhe algo aleatório e Marie responde com algo simples, mas ele a provoca novamente, deixando-a ainda mais embaraçada. Ela encara sem jeito. Esse homem realmente era diferente. Nesse momento, Mil aparece, perguntando por que ainda estavam jogando um jogo tão bobo. Olha para o chá e diz que já havia esfriado. Serve novas xícaras, mas ao provarem, o sabor estava amargo. Kairos sugere calmamente adicionar leite e açúcar. Mil suspira dizendo que não havia necessidade de mais doçura, não quando já havia doçura suficiente entre os dois. Em seguida, se retira, deixando-os corados em silêncio. Mas em silêncio, pensavam os dois, que o jogo de palavras tinha sido um dos momentos mais divertidos que eles tiveram até então. Marie no silêncio de seu sono. Ela reflete sobre seu papel no mundo em que foi forçada a entrar. Para ela, não passava de uma substituta, um preenchimento no lugar de sua falecida irmã, Anastácia. Enviada para um casamento político, nunca se viu como algo além de uma figura decorativa, alguém para ocupar um vazio, mas não para ser realmente amada. Ainda assim, dentro dessa tristeza, as palavras de Lord Kairos ecoam em sua mente. Ele havia lhe pedido uma vez para falar sobre si mesma. Para ele, ela não era apenas um substituto. Ele queria conhecê-la. A cena muda para Kairos deitado em seu quarto, segurando firmemente um travesseiro, incapaz de deixar de pensar em Marie. De repente, Mil aparece ao seu lado, quebrando o silêncio e o assustando. Ela traz Marie à tona imediatamente, perguntando o que ele sentiu ao vê-la novamente. Kairos diz que a ama e começa a descrever como ela estava linda. Mil suspira profundamente e o lembra da promessa que ele havia feito 5 dias atrás. Ele dissera que Marie deveria receber cuidados adequados, e tudo
tudo o que merecia. Ela havia sido tratada terrivelmente na casa do barão. Marie ainda se vê como feia e indigna. Kairos quer dar a ela todo o luxo que nunca teve, para que ganhe confiança e perceba seu próprio valor. Mas Mio diz que não será tão simples. Por mais que ele ofereça, Marie provavelmente evitará tudo isso. Então, Mio compartilha sua própria história. Ela já havia sido abandonada uma vez, mas Lady Lulu a acolheu e Kairos lhe deu a posição de camareira-chefe, muito além do que ela esperava. Por isso, ela é grata, e por isso mesmo, entende como Marie se sente. Ser retirada de uma vida dura e colocada em um castelo nem sempre é confortante. Pode parecer uma prisão. A bondade repentina, as roupas caras, a atenção. Tudo pode parecer falso, como um sonho que pode desaparecer a qualquer momento. Esse medo não vai embora facilmente. Para alguém como Marie, pode parecer que tudo isso sumirá no instante em que ela acreditar. Kairos responde que isso não é algo que desaparece. Marie não é apenas bonita, é inteligente. Mio conquistou seu lugar, e Lulu a vê como família. Nada disso é fantasia, é real. Mio concorda e diz-lhe que ele é exatamente como deveria ser. Ela aconselha que continue acreditando nas verdades simples ao seu redor. Kairos não tem certeza se ela está sendo séria, mas Mio deixa claro que está. Então, ele volta aos negócios. Diz que deixará o castelo novamente e quer que ela cuide de tudo por Marie. Mio pede controle sobre os criados também. Kairos concede sem hesitação. Era o momento que ela esperava. Mas Kairos não para por aí. Ele começa a pensar em voz alta sobre Marie novamente. Diz que é quase injusto o quanto ela é adorável. Mio tenta ignorar, mas ele continua. Vestida ou em traje simples, sempre parecia deslumbrante. É inteligente, curiosa, fácil de conversar, cheia de energia. Seu sorriso é como um golpe direto. Cada pequeno detalhe dela se destaca. Sua aparência e personalidade juntas a tornam impossível de ignorar. Mio corta e diz para ele dormir antes que se arrependa. Então ela se afasta, deixando-o ainda inquieto. Ele permanece na cama, incapaz de acalmar os pensamentos. Ao sair, Mio já foca no que virá a seguir. Agora ela tem controle total sobre o pessoal do castelo. Não pretende desperdiçar tempo. É hora de agir. Tudo por Marie. Na manhã seguinte, Mal leva ao café da manhã de Marie e pergunta se a porção está adequada. Marie acena, confiante de que conseguirá terminar tudo. Após a refeição, toma um gole do chá e acha delicioso. Mio, com sua própria xícara em mãos, senta-se silenciosamente ao lado dela. Embora Mio ainda tivesse deveres durante a refeição, compartilhar o chá era algo que ambas secretamente apreciavam. Marie sente-se aquecida por dentro. Havia desejado muito um momento assim com Mio. Enquanto tomavam chá, Marie pergunta se Lord Kairos já havia partido, mas Mio explica calmamente que haviam trocado de funções. Ila e Ana estavam atendendo a ele agora, o que em sua visão seria melhor para todos. Marie entende. Em seu coração, pensa que talvez Ila e Ana se sentiriam mais realizadas servindo alguém de nobreza mais alta. Nesse momento, uma batida na porta interrompe seus pensamentos. Topô entra com a energia habitual, orgulhosa de sua última criação. Marie se anima. Ele coloca sobre a mesa um pudim branco e macio, feito com farinha de amêndoas e leite fresco. Topô incentiva Mio a provar também. Ambas provam e o doce derrete suavemente na boca. Topô sorri, cheio de orgulho, ansioso para preparar mais para todos no castelo. Antes que ele saísse, Maria interrompe gentilmente. Ela se lembrou de como Ila e Ana haviam reagido ao leite no passado. Embora nada tivesse sido dito diretamente, seus comentários sutis a fizeram sentir que não gostavam. Mal se irrita um pouco ao ouvir isso, mas Maria insiste que era apenas uma questão de gosto. Ela pede a Topor que faça o pudim sem leite. Ele aceita sem hesitação. Ao sair, Mio olha para Marie com admiração silenciosa, pensando em como ela era realmente atenciosa e bondosa. Mais tarde, enquanto Marie e Mio passeavam pelo castelo, Marie disse que tinha certeza de que Ila e Hannah ficariam surpresas com o quão bom estava o pudim. Nesse momento, Tomás veio correndo em direção a elas, chamando por Marie. Ele disse que estava a caminho do quarto dela. Mio percebeu o embrulho em suas mãos e perguntou o que era. Tomás explicou que tinha acabado de chegar da família de Marie, a casa de Chanderan. A expressão de Mio escureceu. Ela repreendeu Tomás, perguntando por que ele tinha trazido aquilo ali. Chocado, Tomás se atrapalhou e deixou o pacote cair. Ele se abriu, revelando as roupas velhas e gastas de Marie, junto de alguns pertences. Tomás gaguejou, dizendo que o mestre tinha ordenado que qualquer coisa vinda de Chanderan deveria ser entregue a Marie, se fosse considerado adequado para sua presença. Mio o repreendeu mais uma vez, lembrando que ele conhecia a regra. Deveria esperar pela inspeção dela. Tomás tentou se justificar, dizendo que a senhorita Hannah e Ila verificaram tudo e mandaram que entregasse para a dama. Marie olhou atentamente para os itens, reconheceu-os de imediato. Eram suas próprias coisas. Seus olhos pararam sobre uma carta. Era de sua mãe, felicitando-a pelo noivado e mencionando que havia deixado alguns itens importantes para seus deveres na casa do conde. Ao ler, a tristeza tomou seu rosto.
como se memórias que havia tentado esquecer voltassem de repente. Nesse instante, risadas ecoaram de um cômodo próximo. Mio se apressou em ir resolver a confusão. Marie continuou olhando os pertences e encontrou seu antigo livro, A História do Gato Vermelho Esfarrapado. Lembrou-se de que a costura do dorso já estava fraca, mas tinha certeza de que o havia guardado bem. Tomás, cheio de culpa, percebeu que algo estava errado. Ele admitiu que talvez tivesse feito algo terrível. Mio retornou, arrastando Ila e Hannah consigo e as jogou no chão sem hesitar. Hannah reclamou que doía, enquanto Ila retrucou com raiva. Mas Mio a silenciou, lembrando que todas eram criadas, nenhuma acima da outra. Hannah zombou, recordando que já haviam servido ao terceiro príncipe no palácio. Ila provavelmente acrescentou que o próprio príncipe Lon as havia recomendado ao castelo Granado. Mio, calma, afirmou apenas seu papel. Ela era a chefe de todos os servos do castelo. Hannah riu, debochando dela como apenas uma criada velha. Ila provocou ainda mais, dizendo que Mio tinha sido rebaixada para cuidar de uma filha de um barão falido. Mas Mio respondeu serenamente que, na verdade, essa transferência tinha sido decisão dela mesma. Ila se irritou, exigindo que ela parasse de falar de cima para baixo. As ofensas, porém, não pararam. Hannah foi cruel, dizendo que todos sabiam que a condessa era uma bárbara e ex-prostituta, e que sua filha só tinha sido colocada ali como criada por um de seus antigos clientes. Ila, confusa, disse que pensava que a menina era apenas uma órfã abandonada ao nascer. O rosto de Mio endureceu. Com um olhar frio, ela disse apenas uma coisa: que elas eram tolas. Enfurecida, Hannah avançou contra ela, mas Mio desviou com facilidade, derrubando-a no chão com movimentos precisos. Em seguida, voltou-se para Ila. Apavorada, Ila mal conseguiu protestar, antes que Mio a deixasse igualmente vencida e sem palavras. Mio, calma, pediu desculpas, dizendo que a culpa era dela como responsável. Marie a tranquilizou e pediu tesoura e linha. No dia seguinte, Marie visitou a horta e cumprimentou Ian. Ele notou suas roupas e perguntou sobre elas. Marie explicou que havia reformado algumas de suas roupas velhas e, como iriam para o jardim, não importava se sujassem um pouco. Ioan riu, comentando que poderia ter oferecido sapatos de criado de sobra. Marie riu também, percebendo que não tinham pensado nisso, mas ele disse que não era nada demais. Marie se juntou a ele no plantio de vegetais. Enquanto trabalhava, refletiu que sempre acreditara estar fazendo tudo para sua família, mas, na verdade, descobriu que realmente gostava de cultivar. O esforço nunca a incomodara, pois amava aquilo. Pela primeira vez, percebeu que tinha seus próprios gostos e desejos. Ioan se desculpou por ter sido frio antes. Explicou que não queria incomodá-la, já que ela era a dama do conde, e ele apenas um servo estrangeiro. Mas Marie disse que isso não importava, já que vivíamos sob o mesmo teto. Éramos como família. Ioan se surpreendeu e comentou que ela falava exatamente como um mestre. Marie perguntou se referia ao Lord Kairos. Antes que pudesse responder, Tomás apareceu informando que o mestre estava de saída. Marie correu para se despedir de Lord Kairos, mas ele estava meio adormecido e mal reagiu. Mio explicou que o mestre havia passado a noite em claro e estava muito cansado. Marie notou em silêncio como ele parecia estar sempre ocupado. Então, Mio comentou outra coisa. Se Kairos fosse à festa no palácio naquela noite, deveria devolver as duas mulheres ao príncipe Lefon. Ila e Hannah, que estavam amarradas, se revoltaram. Ofendidas, lembraram que tinham vindo com a recomendação do príncipe e afirmaram que ele uma vez disse que seriam suas concubinas. Voltaram sua raiva contra Marie, acusando-a de ser apenas a filha de um barão falido, substituta de uma irmã morta, interessada apenas em dinheiro. Segundo elas, todos acreditavam que a filha mais nova de Xanderão não tinha valor algum. Ridicularizaram o conde, dizendo que ele tinha escolhido a pior opção. Marie permaneceu em silêncio, mas as palavras de que Kairos era motivo de riso ecoaram em sua mente. Só que Kairos não estava mais adormecido. Estava visivelmente furioso. Ele perguntou o que exatamente havia de feio em Marie. Diante da hesitação das criadas, ele continuou. Títulos e dinheiro não pertenciam a elas. Não tinham nada de próprio. Comparou-as a Marie. Seriam mais belas do que ela? Mais honradas, mais inteligentes ou mais condosas? Havia nelas qualquer coisa digna de ser amada? Do ponto de vista dele, nada. Ila e Hannah caíram de joelhos. Kairos ordenou que as levassem. Tomás obedeceu, em silêncio. Então, Marie deu um passo à frente e pediu desculpas suavemente. Kairos olhou para ela e perguntou: desculpas, por quê? Marie explicou que as mulheres disseram que era por causa dela que riram dele. Sem reagir muito, Kairos colheu o orégano e colocou atrás das orelhas dela,
dizendo que não havia nada nela que fosse motivo de riso. Seu cabelo vermelho parecia ainda mais radiante contra o verde. Seus olhos brilhavam como estrelas. Sua mente estava cheia de conhecimento e curiosidade, e o jeito como ela sorria ao falar do que amava a tornava ainda mais bela. Tudo nela era simplesmente belo. Ele se inclinou como se fosse beijá-la, mas Miope merrou e interveio lembrando o mestre de que o tempo era curto. Kairos hesitou por um instante, confuso, antes de concordar. Tuna, que surgira por perto, comentou sobre o momento. Disse que só tinha vindo colher ervas para tratamentos, mas acabou testemunhando algo doce. Yuan, ao lado, perguntou se o orégano que ele havia cultivado estava sendo útil. Marie, corada, cobriu o rosto com as duas mãos. Mais tarde, todos se reuniram para se despedir de Kairos, que partia para o Palácio Real. Ele ficaria 10 dias fora para a cerimônia. Quando voltasse, começariam os preparativos formais para o noivado. Enquanto Kairos partia, Marie repetia em sua mente as palavras dele. Não há nada aqui que seja motivo de riso, mas no fundo seu coração ainda lutava contra aquelas dúvidas persistentes. Dias depois, Marie recebeu uma carta com caligrafia elegante e tom formal. À primeira vista, parecia um convite caloroso, parabenizando-a pelo noivado com o Conde Kairos. Mas conforme lia, o tom mudava. Falava de um grande evento preparado em sua homenagem, que toda a capital aguardava. O autor insistia que, se ela não fosse, todo o esforço seria desperdiçado e a decepção marcaria gerações. Ao parecer um convite, o peso das palavras parecia mais um aviso. Mio explicou que a carta era do príncipe Lufan, o terceiro príncipe do reino, e capitão dos Cavaleiros Reais. Conhecido por seu jeito ousado e animado, provavelmente esperava que Marie fosse sem questionar, ainda mais porque a carta chegou pouco antes do evento. Na manhã seguinte, uma luxuosa carruagem real chegou ao castelo. Marie se surpreendeu com a visita repentina. Mio informou calmamente que era dos Cavaleiros Reais, enviados para escoltá-la. Durante a viagem, Marie ficou maravilhada com o luxo, mas sua surpresa foi ainda maior ao chegarem a uma imensa fortaleza militar. Seu coração disparou, temendo que fosse algum tipo de punição pública, mas Mio tentou tranquilizá-la. Ainda assim, Marie questionou o motivo de estarmos indo para uma fortaleza em vez do palácio. Mio explicou que tinha sido o príncipe Lufan quem recomendou Ila e Hana antes, e talvez ele quisesse se desculpar pessoalmente, mas Marie ficou ainda mais nervosa, achando que poderia ser algo pior. Mio observava atentamente os arredores, tentando adivinhar o que o príncipe poderia estar planejando. Talvez uma brincadeira boba, uma chuva de cebolas, ou até uma piscina de gelatina. O que fosse, certamente refletiria a imaginação selvagem do príncipe. Inesperado, mas não cruel. Então, decidiram aguardar e ver. Ao entrarem na fortaleza, tiveram uma surpresa. Não era um campo militar, mas sim um festival animado, repleto de multidões e barracas de feira. Maria olhava ao redor, impressionada com a atmosfera alegre, enquanto Mio explicava calmamente que já fazia 50 anos desde o fim da guerra e que a paz havia permitido esse tipo de celebração. Ela entrega a Maria um doce, embora Maria nem lembrasse quando ela havia comprado, e a agradece suavemente. Maria se perguntou se deveria procurar o príncipe Leifon para cumprimentá-lo. Mio, calma como sempre, disse que não era necessário. Era até possível que o príncipe nem tivesse aparecido. Maria achou estranho e um pouco decepcionante, que talvez estivesse ali apenas para aproveitar a festa sem nenhuma recepção oficial. Mio falava de forma calma, mas suas palavras mostravam que ela não tinha uma compreensão clara do que o príncipe Luan realmente pensava. Marie percebeu o tom e sentiu que Mio parecia incomumente dura quando se tratava do príncipe. As duas caminharam juntas pela multidão. Marie olhava para a cena animada e se perguntava se aquilo não parecia pequeno ou simples demais para alguém da família real. Mas Mio explicou que eventos como aquele eram raros, mesmo naquela escala. O que realmente a incomodava era o silêncio. Nenhuma palavra sobre aquele festival havia chegado ao Castelo Granado. Se o príncipe Leão tivesse planejado tudo em segredo e silenciado todos os envolvidos, então havia algo errado. A voz de Mio ficou mais baixa, sua expressão séria, uma presença fria a envolvia. Marie percebeu a mudança repentina na expressão dela e chamou seu nome. Mio havia avistado alguém. Sem hesitar, disse que era o príncipe Leifon. Marie olhou ao redor, mas não viu ninguém. Mio apontou para a esquerda, perto de um muro de pedra, onde um homem de cabelos prateados, vestido com um uniforme de cavaleiro, se encontrava. Marie ficou surpresa que Mio conseguisse enxergar tão claramente através da multidão. Mio decidiu ir confirmar. Pediu para Marie ficar para trás e esperar. Marie quis acompanhá-la, mas Mio alertou de que havia a chance de alguém estar fingindo ser o príncipe. Poderia ser uma armadilha para atraí-las, enquanto o verdadeiro príncipe planejava aparecer e pegar Marie de surpresa. Ela não queria correr esse risco. Mio deu um último aviso para que ela não se movesse, e Marie prometeu que ficaria exatamente ali. Enquanto Mio desaparecia na multidão, Marie repetia a decisão em sua mente. Não importasse o que acontecesse, ela não daria um único passo.
O dono da barraca percebeu Marie parada e reclamou, irritado, porque ela estava bloqueando a frente de sua banca. Marie rapidamente pediu desculpas e se afastou. Seus olhos posaram num cartaz. Anunciava uma competição de descascar maçãs. Curiosa, perguntou se poderia participar. O comerciante pareceu surpreso. Não era todo dia que moças nobres pediam para usar facas. Marie se lembrou de Ila e Hannah e se perguntou se as pessoas zombariam do marido de uma nobre só porque a esposa descascava maçãs. O vendedor não entendeu sua preocupação. Para ele, descascar maçãs era normal. E aquelas maçãs, disse orgulhoso, eram aprovadas pelos cavaleiros por seu sabor e qualidade. Marie sorriu. As maçãs realmente pareciam frescas e doces. Educadamente, disse que adoraria competir. O dono da barraca concordou em deixá-la tentar. Se conseguisse descascar uma maçã inteira dentro do tempo limite, ganharia uma caixa inteira delas. Ele avisou que daria o sinal para começar. Maria sentiu. Mas no exato momento em que iria começar, alguém pegou a maçã por trás. Uma voz masculina comentou como ela parecia deliciosa. Marie se virou. Rapidamente pediu a maçã de volta. Em vez disso, o homem zombou, brincou com a maçã como se fosse uma piada e então deu uma mordida. O dono da barraca interveio, dizendo que a cliente estava se divertindo e perguntou por que ele tinha que estragar o momento. Então, ele se referiu ao homem como o príncipe. Marie ficou surpresa. Percebeu que quem estava brincando com ela não era outro senão o príncipe Leifon. O príncipe disse calmamente que estava apenas se divertindo um pouco com a noiva de seu amigo, agindo como se fosse apenas uma brincadeira. Marie observava em silêncio, ainda chocada com o comportamento dele. Nesse momento, Mil reapareceu, arrastando outra pessoa consigo. Ela confrontou o verdadeiro príncipe, expondo a situação. Luan não negou. Orgulhosamente apresentou-se como Luan Sanyashik Adultius, o terceiro príncipe do reino e capitão dos cavaleiros. Mais do que isso, afirmou ser um amigo próximo de Kyros. Então voltou-se para Marie com um sorriso encantador, cumprimentando-a diretamente. Marie permaneceu paralisada, se perguntando se essa era a verdadeira natureza de um príncipe. O príncipe começou a passear pelo festival ao lado de Marie e Mil. Mil, em tom de brincadeira, disse que ele demorou tanto a aparecer que quase havia ido embora apenas com Marie. Lofan respondeu no seu jeito habitual e encantador, mas Mil logo cortou o clima com facilidade. Enquanto caminhavam, Lofan sugeriu que fossem a um salão da nobreza, onde um buffet luxuoso os aguardava. A simples menção dos círculos nobres deixou Marie desconfortável, já que ela pensava não ser merecedora daquele local, e os rostos de Ilsa e Hannah surgiram em sua mente. Mesmo assim, ela recusou educadamente, dizendo que não estava com fome. Lofan percebeu imediatamente a verdadeira razão. Ele a tranquilizou, dizendo que Ilsa e Hannah não estavam mais por perto, e até pediu desculpas por tê-las recomendado sem saber que tipo de pessoas realmente eram. Isso é foda mesmo, colocar aquelas minas chatas do caramba pra Marie, tadinha. Continuando, Marie insistiu que não era por causa delas, mas sim pela pressão de estar em um ambiente tão elegante, algo que a deixava nervosa. Entendendo isso, Lofan rapidamente mudou de assunto e ofereceu algo mais emocionante: assentos reservados na exibição de esgrima, que na verdade era uma troca sincera de espadas. No começo, Marie hesitou. Antes que pudesse responder, Mil interveio com delicadeza, lembrando que competições nunca foram do gosto dela. Lofan ficou visivelmente surpreso. Marie, envergonhada, rapidamente mudou sua posição e concordou em ir. O rosto de Lofan se iluminou. Ele declarou confiantemente que poderia derrotar qualquer cavaleiro com a espada. A cena então muda para a grande arena, onde as semifinais da exibição de esgrima do reino de Jiltz estavam prestes a começar. E Lofan parecia satisfeito com o clima vibrante. Ele comentou como o evento do ano anterior havia sido tão entediante que acabou dormindo, sendo acordado com um beliscão de Kyros. Maria observava em silêncio o carinho e a admiração que o príncipe demonstrava ao falar de Kyros, e percebeu que gostava de ouvir suas histórias. Mil, ao lado dela, notou que compartilhar paixões sempre poderia ser prazeroso. Pouco depois, Mil decidiu sair para explorar mais barracas de comida. Mesmo já tendo falido uns 4 restaurantes ali, a mina não para de comer. Pra sair tudo isso é só por Deus. Lofan a provocou, dizendo que o apetite dela parecia outra dimensão e desejou que aproveitasse. Com Mil fora, o foco voltou para a arena. Um guerreiro de armadura negra entrou em campo, chamando imediatamente a atenção de Lofan, que comentou sobre sua presença marcante e insinuou sua habilidade. Marie ouvia, mas se manteve calada. Então, Lofan perguntou se ela costumava assistir a duelos como aquele, com Kyros. Marie hesitou, sem saber o que responder. Lofan riu, dizendo que ela era diferente das outras garotas que conhecia. Ele então compartilhou uma memória de quando conheceu Kyros pela primeira vez ainda na escola. Ambos eram do mesmo ano, mas não começaram bem. Kyros havia repreendido por julgar os outros apenas pelo status social, e a discussão rapidamente se transformou em uma briga de socos. Lofan recordou a cena com risadas, claramente sem ressentimento, enquanto Marie ficava surpresa com a intensidade do primeiro encontro entre os dois. Enquanto conversavam, o guerreiro de armadura negra encerrou
sua luta em um único movimento preciso, vencendo a semifinal. Marie ficou surpresa, sem nem conseguir acompanhar. Lofan explicou que o guerreiro havia desarmado seu oponente com um único golpe e ainda se contido, mostrando misericórdia. Ele parecia impressionado com o controle e a consideração que o guerreiro demonstrava. Então perguntou a Marie se ela achava aquilo admirável, lembrando que muitas garotas se sentiam atraídas por homens fortes, mas Marie admitiu que força não a confortava. Ao contrário, a deixava inquieta, como se essa mesma força pudesse ser usada contra ela. Lofan achou a visão dela pessimista demais, mas Marie apenas se desculpou. De repente, ele mudou o rumo da conversa e perguntou sobre o seu noivado com Kairos. Queria saber por que ela havia se tornado sua noiva. Marie foi pega de surpresa. Em seus pensamentos, refletiu uma verdade que nunca havia dito em voz alta. Ela foi escolhida apenas como substituta da sua irmã mais velha. Poxa, o que ela passou em casa deixou um trauma muito forte nela. Continuando, antes que pudesse dizer mais, o anúncio da final ecoou. O campeonato seria decidido entre o Cavaleiro Verde e o Guerreiro Negro. O duelo foi breve, mas intenso. Em poucos movimentos, o Guerreiro Negro conquistou a vitória. A multidão explodiu em aplausos. Durante a cerimônia de premiação, o guerreiro surpreendeu ao ajoelhar-se para verificar a condição do seu oponente derrotado, ao invés de comemorar. Maria observou atentamente aquele gesto simples, mas significativo. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez assistir àquelas batalhas não fosse tão ruim desde que fossem travadas por alguém como ele. Mil retornou empolgada, afirmando ter descoberto algo. Estava convencida de que o guerreiro negro era próprio, o mestre Kairos. O modo como ele se movia, sua postura, tudo coincidia. Marie ficou em choque com a possibilidade. Para testar sua teoria, Mil gritou com uma voz diferente, alto o suficiente para ecoar por toda a arena. O guerreiro reagiu, olhando para o som, mas Mil e Maria já haviam se abaixado. A plateia explodiu em rumores. Aos poucos, todos começaram a suspeitar que o homem mascarado era Kairos, da companhia Granado. Os gritos se multiplicaram, principalmente vindos das mulheres, que clamavam para ver seu rosto. Por fim, o guerreiro revelou a face. Era realmente Kairos. A arena explodiu em aclamações. Mil explicou que todos os nobres do reino recebiam treinamento em esgrima, mas Kairos havia passado por treinamentos muito mais rigorosos desde a infância, provavelmente para a defesa pessoal. Marie escutava em silêncio, absorvendo tudo. Luifon, atento às expressões dela, agradeceu-lhe por mostrar uma reação genuína, algo que ele não havia visto durante todo o dia. Marie começou a perceber que ele provavelmente já sabia da identidade de Kairos desde o início. Mais tarde, Marie se viu cercada por nobres damas que aguardavam em fila. Quando perguntou o motivo, uma delas respondeu que eles estavam esperando uma chance de se aproximar do conde. Marie ficou chocada ao ouvir que a noiva dele havia morrido em um acidente, tornando aquele o momento perfeito para cortejá-lo. Elas jamais imaginariam que a tímida irmã mais nova havia tomado aquele lugar. As mulheres falavam abertamente, comentando sobre a origem bárbara de Kairos e seu temperamento difícil, mas mesmo assim todas cobiçavam o título de duquesa. Marie quase não podia acreditar no que ouvia. Quando tentou se aproximar, algumas a impediram, questionando quem ela era. Sem hesitar, respondeu que era noiva ao conde. Sua calma apenas aumentou a resistência delas. Mas antes que a situação piorasse, Mil apareceu ao seu lado, firme, protegendo-a sem pestanejar. Com essa força, Marie conseguiu seguir em frente, ainda com as palavras venenosas ecoando em sua mente. Enquanto Marie caminhava, as palavras das mulheres nobres ainda ecoavam em sua mente. As risadas delas, os julgamentos descuidados, as suposições superficiais. A cena muda para uma sala privada, onde Kairos confronta Luifon, exigindo saber por que ele o empurrou para dentro da competição de espadas. Luifon, com um sorriso presunçoso, ignora a pergunta e elogia Kairos por sua performance, dizendo que o evento foi um completo sucesso graças a ele. Mas Kairos não está nem um pouco animado. Ele acha o sorriso de Luifon irritante e suspeita que ele tenha deliberadamente exposto sua identidade ao público. Nesse momento, a porta atrás deles se fecha com um clique, e Marie entra silenciosamente. Ambos os homens se voltam para encará-la. Ela suavemente parabeniza Kairos por sua vitória, deixando ele em choque e confuso, perguntando se está imaginando coisas. Incrédulo, ele pergunta se é realmente ela, Marie, a garota que para ele parecia quase um milagre estar ali. Ela responde gentilmente, e Luifon revela casualmente que foi ele quem a convidou, querendo que ela visse Kairos em seu melhor momento. Mas fica claro que ela não gostou da experiência. Kairos sabia por quê. Marie detestava a violência e não tinha qualquer interesse no orgulho e nas exibições aristocráticas. Ele declara com firmeza que não tem a intenção de forçá-la a nada, porque os sentimentos dela são tudo o que importam para ele agora. Luifon conseguiu perceber que havia algo errado. Embora Kairos parecesse completamente encantado por Marie, ela não demonstrava estar genuinamente feliz.
Para ele, parecia apenas que ela estava entrando em um casamento político, simplesmente substituindo sua irmã mais velha como se fosse seu dever. Mari ficou chocada ao ouvir suas palavras. E à medida que a conversa continuou, Luifon deixou claro que ela acreditava que ela teria aceitado qualquer noivado arranjado para ela, não importando quem fosse o homem. A franqueza dele a atingiu em cheio, forçando-a a refletir sobre como havia sido levado ao Castelo Granado, sem sequer saber como Kairos se parecia. No fundo, ela não podia negar. Mas Luifon não parou. Ele afirmou abertamente que Mari não amava Kairos, nem parecia pensar muito nele. Kairos, irritado com a maneira como ele falava com ela, interveio e exigiu uma explicação. Luifon admitiu que uma vez se sentiu feliz ao ouvir sobre o noivado de Kairos, acreditando que seu amigo teimoso finalmente havia encontrado alguém capaz de derreter seu coração. Mas agora, percebendo que tudo não passava de um arranjo político, com uma garota que não valorizava Kairos, nem o mundo do onde ele vinha, ele não conseguiu esconder sua decepção. Mal ele sabe que esses dois aí vira e mexe ficam vermelhos como pimentão de vergonha um do outro. Ele continuou. Luifon sacou sua espada e avançou, forçando Kairos a se defender. O confronto foi rápido, mas muito intenso, e Mari ficou paralisada de medo. Luifon, ainda fervendo de raiva, declarou que dessa vez queria mais do que aplausos da arena. Queria vê-la tomada de gritos. Mas Kairos, focado e determinado, jurou fazê-lo retirar cada insulto que havia lançado contra Mari. Depois que Luifon foi embora, Mari correu até Kairos e a implorou. Ela reconheceu a verdade nas palavras de Luifon. Admitiu sua própria fraqueza, por ser tímida e seguir cegamente as decisões de seus pais. Mas o que realmente a adoecia era o fato de outros zombarem de Kairos por causa dela. Ela se sentia envergonhada de ser a causa daquela humilhação. Kairos explicou calmamente que Luifon não zombava por ódio, mas por frustração ao testemunhar um amor unilateral. Luifon sempre foi apaixonado pelas coisas, e ver Kairos levado por Mari havia mexido com as emoções dele. Mesmo assim, Kairos deixou claro que, independente das intenções de Luifon, ele jamais permitiria que alguém insultasse Maria. Ele o enfrentaria de frente e exigiria que retirasse as palavras. Mari, tocada pela raiva e lealdade de Kairos, agradeceu. Ainda assim, insistiu em recuperar sua própria honra. O que realmente a deixou furiosa não foi o comentário de Luifon sobre ela, mas sim o fato dele ter chamado Kairos de covarde, algo que ela não poderia perdoar. Kairos encontrou força na convicção dela. No espírito da batalha, brincou pedindo um beijo de boa sorte, mas se contentou em beijar a mão dela. Com confiança no passo e determinação nos olhos, Kairos saiu para confrontar seu melhor amigo, pronto para resolver as coisas não apenas por si mesmo, mas também por Mari. A multidão rugia de empolgação enquanto o duelo entre o conde Kairos Granado e o príncipe Luifon do reino de Jiltz estava prestes a começar. Entre os espectadores, Mari observava ansiosa, torcendo em silêncio por Kairos. Quando os dois homens ficaram frente a frente, Kairos advertiu Luan a usar o capacete, ou correria o risco de se machucar seriamente. Mas Luan retrucou, dizendo, se Kairos perdesse aquele rosto nobre, talvez Mari finalmente o odiasse. Nenhum dos dois deu ouvidos à razão. Ambos jogaram os capacetes pro lado, determinados a resolver aquilo apenas com orgulho. O som das espadas ecoava pela arena. Cada golpe era poderoso, lançando ondas de choque pelo ar. Miu, observando da lateral, notava que a força deles parecia equilibrada, mas logo Luan ganhou vantagem, conseguindo derrubar a espada de Kairos. Ainda assim, Kairos se recusou a ceder. Movido pela determinação, lançou-se para frente e desferiu um soco que fez a espada de Luifon voar também. Sem armas, continuaram nos punhos, golpe após golpe, até que Kairos acertou um soco certeiro que derrubou Luan. A plateia explodiu em aplausos. Mari, incapaz de conter a emoção, gritou pelo nome de Kairos, antes de perceber o quão alto havia falado. Suas bochechas coraram de vergonha. Kairos levantou o olhar e a chamou, pedindo que descesse até ele. Ela deu alguns passos, incerta do que ele queria, apenas para Kairos, de repente, erguê-la nos braços. Surpresa, Mari questionou, mas Kairos anunciou confiante para toda a multidão que ele e Lady Mari Shadran, filha de um barão, estavam oficialmente noivos. Ele declarou que juntos serviriam ao reino com orgulho e devoção. Jurou em nome de Granado. A plateia murmurava em surpresa, perguntando quem era aquele desconhecido barão Shadran. Mari permaneceu imóvel, temendo a reação. Imaginava que todos esperassem uma beleza deslumbrante ao lado de alguém como Kairos. E ela, que sempre havia sido ridicularizada por seus pais por sua aparência, sentiu-se tomada pela vergonha. Mas Kairos percebeu sua hesitação. Reafirmou com ternura que ela era muito mais maravilhosa do que imaginava, e que, acontecesse o que acontecesse, ele sempre estaria ao lado dela. Ouvindo essas palavras, Mari sentiu algo mudar dentro de si. A vida sempre havia sido cheia de medo, mas agora, com Kairos ao seu lado, ela acreditava que talvez finalmente pudesse enfrentar o mundo. Os aplausos da multidão cresciam, ecoando ao redor dela enquanto estava no centro de tudo. Não mais escondida, não mais assustada, apenas surpresa e,
talvez pela primeira vez, esperançosa. Mais tarde, naquela noite, Marie voltou à mesma loja para finalmente participar do concurso de descascar maçãs. O lojista se lembrava dela e se desculpou por não ter impedido a travessura do príncipe mais cedo. Mas Marie aceitou calmamente e expressou interesse em competir dessa vez. Assim que estava prestes a começar, alguém mais uma vez roubou sua maçã. Dessa vez, foi Kairos. Divertido com a situação, ele perguntou se podia participar ao lado dela. Marie concordou e Kairos habilmente descascou a maçã com facilidade, explicando que sua experiência em acampamentos a ajudara a se tornar bom em tarefas assim. Conforme continuavam, Marie comentou sobre o príncipe Luifon. Para a surpresa deles, Luan surgiu de repente, afirmando estar em ótima saúde. Kairos se distraiu e deixou sua maçã escapar, culpando Luan pelo incidente. Em seguida, entregou uma maçã a ele e insistiu para que tentasse também. Curioso, Kairos perguntou a Marie se havia algum truque para descascar melhor. Ela explicou seu método: manter o caule para baixo, girar a maçã e aproveitar ao máximo cada parte comestível. Ela revelou que isso havia se tornado uma necessidade em sua vida, para evitar desperdícios, insinuando as dificuldades que enfrentara no passado. Kairos admirou silenciosamente sua força e resiliência, expressando abertamente que essa era uma qualidade que ele valorizava profundamente. Luan, porém, zombou de Kairos, dizendo que Marie nem gostava dele, chamando sua devoção de tola. Mas Kairos respondeu com calma e sinceridade. Ele admitiu que mesmo que Marie ainda não o amasse, apenas passar cada dia ao lado dela, esperando se aproximar um pouco mais, já era mais do que o suficiente. Mesmo que levasse anos ou décadas, ele estava feliz em continuar amando-a pelo resto da vida. Marie, comovida com sua honestidade, sorriu para ele, enquanto Luan disfarçou o momento emocional com sarcasmo. Mas, ao se virar para ir embora, Marie o chamou, demonstrando verdadeiro interesse em ouvir mais sobre as qualidades de Kairos. Luan ficou pego de surpresa. Ficou claro para Marie que ele havia apenas querido que alguém valorizasse o homem que mais respeitava, seu melhor amigo, Kairos. Ela percebeu que essa havia sido a razão de tê-la convidado desde o início. Sentindo-se compreendido, Luan se desculpou por seu comportamento anterior e deu uma mordida na maçã, apenas para perceber dolorosamente que era uma peça de exposição dura basta para quebrar um dente. Kairos riu, lembrando que isso deveria ter sido óbvio desde o começo. Envergonhado e irritado, Luan saiu furioso, jurando vingança como membro da realeza. Marie e Kairos ficaram sorrindo. Ela achou Luan divertido, e Kairos concordou, dizendo que a vida nunca seria tediante com alguém como ele por perto. Quando chegou o momento de partir, Mil informou discretamente a Marie que ficaria para entregar uma mensagem importante ao seu mestre. Em seu lugar, Wolfgang, o leal mordomo, a acompanharia na viagem de volta. Com graça e elegância, Marie aceitou a mudança, enquanto o mordomo lhe oferecia seus serviços com cortesia respeitosa. Kairos, ao lado dela, expressou gratidão pelo dia que haviam passado juntos. Marie, tocada pela sinceridade em seus olhos, agradeceu em resposta por ter visto um lado dele que nunca havia conhecido. Nobre, forte e profundamente humano. Kairos, ainda carregando o peso do duelo, admitiu que nunca havia triunfado sobre Luan no passado. Mas naquele dia foi diferente, e Marie pôde ver claramente a força dentro dele. Com confiança tranquila, ela afirmou essa força. Quando Marie se virou para partir, fez uma pausa, olhou para trás e com um sorriso suave, lhe ofereceu um beijo gentil, silencioso, passageiro, mas cheio de significado. Antes que ele pudesse reagir, a carruagem começou a se mover. Ele correu até a janela chamando seu nome, ainda processando o que acabava de acontecer, mas ela já havia partido. Dentro da carruagem, os pensamentos de Marie vagaram para o futuro. Em 2 meses, ela se casaria com um homem que antes havia sido prometido para sua irmã. Era uma união arranjada por equilíbrio político, não nascida do amor. De volta à propriedade, Mil entregou a Kairos uma carta selada e marcada pela família Xadrão. Ele a examinou atentamente, reconhecendo a caligrafia no emblema. Era inegavelmente dos pais de Marie. No entanto, as palavras na página despertaram algo dentro dele. Ele se virou para Mil e perguntou em voz baixa, como se precisasse ouvir aquilo em voz alta. O Barão Xadrão e a sua esposa eram realmente os pais biológicos de Marie? Curtiu esse episódio? Já deixa o like e se inscreve no canal para eu continuar trazendo mais. Esse romance de esquenta o coração. Até o próximo vídeo. Um mês se passou depois daquele festival de cavaleiros, que parecia um inferno. Nossa garota fala que o tempo hoje tá muito bonito. O mordomo chegou ali perguntando se ela já estava acordada. Ela fala que sim. E, do nada, foi atingida por uma criança. Essa garotinha é a neta do mordomo que tá sendo aprendiz de empregada. A Mari fala que tá tudo bem, Tolly não precisa se preocupar não. O nome dela é Kaime, mas vamos chamar ela de Cecile. Ela fala que a Tonica fez bolinha no cabelo dela. Ficou uma gracinha, né? Ela fala que vai fazer no cabelo da Mari também. A Mil hoje vai ter outra ocupação, então ela vai ser sua dama de companhia. O mordomo perguntou o que ela vai querer vestir pra hoje. Ela escolheu um vestido azul marinho. O mordomo fala que se o Kairos visse ela desse jeito, iria abraçar ela sem pensar 2 vezes. Ela ficou
toda vermelhinha, até explodiu de tanta vergonha. Ultimamente ela anda se sentindo muito estranha. Quando ela pensa no Lord Kairos, seu peito fica acelerado. Tempo depois, ela tava andando pelo corredor. Como ela tá à pressa? Ela tá toda animada assim, porque hoje o Lord Kairos vai voltar pra casa finalmente. No caminho, Johan deu pra ela um buquê de flores pra entregar pro seu mestre. Ela agradeceu e lá foi ela toda feliz da vida. Na frente do castelo, o Lord Kairos finalmente havia voltado. Quando ele viu nossa garota, ficou todo animado. Ela ofereceu o buquê de flores pra ele, que são rosas de damasco. Ela fala que foi o Johan que mandou trazer e pergunta se ele gostou, mas ele fala que não são pra ele, mas sim um acessório pra ela. Embora, de certa forma, também represente como um presente pra ele. Ela é como uma flor personificada, que ele quase abraçou sem pensar, rapaz. Ela ficou toda bobinha. E a Cecily fala que o rosto dela tá fumegante. Ele pergunta se pode pegar o buquê. Entretanto, meteu logo um abraço gostoso nela. Ela não esperava por isso e pediu pra que ele não ficasse provocando ela assim desse jeito, de forma gostosa. Mas ele fala que não tá provocando não. Pegou uma rosa e colocou no cabelo dela. Assim ela ficou ainda mais bonita. Mas ela tem certeza que ele só tá provocando ela desse jeito. A noite caiu, ela tava no seu quarto. Ela pensou que eles iam jantar juntos novamente, mas ele saiu de novo. Os preparativos pra cerimônia de noivado estão correndo muito bem, mas ela tá um pouco preocupada. Além da ajuda que ela dava a seu pai e as coisas que ela aprendeu no colégio, ela não sabe de mais nada. E é exatamente nessas horas que entra o livro do Gato Vermelho Esarpaiado. Ela costumava ler isso quando se sentia muito ansiosa. Entretanto, o livro tá todo despedaçado, né? Ela esqueceu. Então ela pediu pra ir até a biblioteca. O mordomo fala que seria melhor que ela fizesse isso pela manhã. Ela pediu desculpas, mas fala que vai voltar assim que aprender a consertar esse livro. Todavia, quem tava na biblioteca era só a sogra, a Lady Lily. Já faz um tempo desde a última vez que elas se viram, e ela pergunta se a Mari quer pesquisar alguma coisa numa hora dessas. Então a Mari fala que seu livro tá todo solto, ela gostaria de consertar. Lá dentro a biblioteca era enorme, toda luxuosa, e a Mari fala que parece até um sonho. Ali a Lily tava escrevendo cartas. A Mari pergunta por que ela não pede pra alguém escrever no lugar dela. Ela fala que o Kairos tá ocupado, então ele pediu pra que ela ajudasse. E também são convites pra cerimônia de noivado, ou seja, ninguém pode escrever senão o casal ou alguém muito próximo a eles. A Mari pergunta se ela pode ajudar, e a Lily ficou toda empolgada. Afinal, seria uma grande ajuda, né? É carta demais pra escrever. Ali o Kairos deveria escrever pros povos Tanzano, mas a Mari fala que também consegue escrever em Xanzano. Ela não só sabe escrever, como também sabe ler. Além disso, ela foi até ali pra consertar o livro do Gato Vermelho Esarpaiado. Sua irmã mais velha lia pra ela quando era apenas uma criança pequena, então um livro que ela ama muito. Além disso, sua irmã mais velha parece ter aprendido Xanzano com sua falecida avó. Seu pai dizia que ela era uma pessoa excêntrica que estudava línguas estrangeiras. Ele pensa que mulher não precisa ser inteligente. Esse é o motivo da sua mãe estar sozinha e sem charme. Uma mulher inteligente que conhece outras línguas. Uma boa mulher como essa sempre seria procurada por comerciantes e nobres. Entretanto, Xanzano não tem grande uso, a não ser que seja pra negociar. Contrapontos tem Floriano e Seriano, que por outro lado a Mari também aprendeu, mesmo que ela tenha aprendido tudo sozinha, né, e nunca praticou. Ali ele pergunta se ela tá falando sério. Ela fala que sim. Muitas pessoas da terra de Xandera são imigrantes, portanto, conhecer línguas estrangeiras eram essenciais para a administração. Ela pergunta se ela realmente fez tudo isso, mesmo que sendo um trabalho essencial e importante para um barão. Ela fala que sim, mas foi o pai que elaborou o plano de gestão. Basicamente, o Corno ajudou com a coisa mais simples possível. A Mari fala que não tem problema, afinal ela gostava bastante de escrever cartas, mesmo que escrevesse com o nome de outra pessoa. Tempo depois, a Lily achou a carta dela que ela escreveu muito linda e formidável. Ela realmente havia colocado seu coração e consideração naquela carta, então pediu para que ela escrevesse seu próprio nome. A Mari pergunta se tá tudo bem. Ela fala que sim, afinal foi ela que compôs todas essas palavras lindas. A Mari, coitada, começou a chorar, porque alguém finalmente havia percebido todo o trabalho e esforço que ela havia feito. A Lily fala que ela não esperava muito dela não. Afinal, ela é filha de um nobre que nunca participou da alta sociedade, mas ela foi a primeira pessoa que o Kairos havia pedido em casamento, e há muito tempo muitas pessoas ajudaram ela também, e por isso ela pensou que poderia ajudar no que faltava na Mari. Mas ela pede desculpas e retira o que ela disse. Ela tá muito feliz pela nossa garota, ser a esposa do seu filho. Ela não é mãe perfeita, mas ela espera que ela se dê muito bem. Então a Mari não precisa se preocupar não, e ela pode chorar o quanto quiser. Então nossa garota botou tudo pra fora. Ela não tava triste, mas por algum motivo as lágrimas não paravam de sair. Lá fora tava caindo um pé d'água, e o Lord Kairos finalmente havia voltado pra casa. A Mio apareceu ali e falou que antes dele ver a Lady Mari, ela quer um tempinho a só com ele. Afinal ela terminou de investigar o assunto que ele havia pedido. E sim, a Mari realmente é filha do barão e da sua esposa. Todo mundo da família Xandera são parentes de sangue, mas ele pergunta se a Mio tem certeza disso. Ela fala que sim, pois investigou os registros da árvore genealógica de nobres, da biblioteca do Palácio Real, e não apresentava evidência de um filho adotado de um novo casamento. Todavia, ela também tem o registro da maternidade da capital real, e no nascimento dela, eles choraram de alegria. O Lord Kairos pergunta se é possível ter tido algum engano lá no hospital, mas ela fala que o hospital era pequeno e tinha uma cama só, então era impossível algo assim. Ou seja, aquelas pessoas realmente são os pais dela. A Mil fala que se fosse da natureza humana, que os pais amassem seus filhos incondicionalmente e os protegessem de qualquer coisa que viesse a acontecer, ela não teria sido abandonada na porta de uma hospedaria e ela não estaria aqui nesse momento. Aliás, ela fala que essa carta chegou hoje pela manhã. O pai dela estava em
em seu leito de morte e mandou que ela voltasse imediatamente. Aquilo ali era praticamente uma ameaça. A Mil acredita que se a Mari ver isso, ela vai voltar imediatamente para sua casa. O Lord Kairos se pergunta o que ele pode fazer para proteger sua mulher. E mesmo que ele pudesse protegê-la, mantê-la trancada dentro daquela fortaleza como se fosse um gueio de passarinho, talvez não lhe trouxesse tanta felicidade. Andando pelo corredor, ele escutou a mãe dele falando pra Mari abaixar os quadris. Ele deu uma olhada e pensou que a Mari estava sendo intimidada pela sua futura sogra. Ele entrou e perguntou o que a Lily estava fazendo. Todavia, nossa garota olhou pra ele, sorriu e deu as boas-vindas para voltar para casa. A Lilia fala que ele chegou na hora certa para ser o parceiro de treino dela, mas o Kairos já havia dito que ela não precisa obrigar a Mari a fazer isso, afinal apenas eles dois podem cuidar de tudo da cerimônia de noivado. A Mari nunca foi introduzida na alta sociedade, então ela não precisa fazer isso não, mas é exatamente por isso que ela tá praticando, então vai ficar tudo bem. Ela é inteligente, tem aptidão para isso, então vai aprender fácil. Além disso, a postura dela é muito elegante. Ela fala que aprendeu cortando lenha, coitada. Enquanto o Lord Kairos fala que ele queria que a Mari pudesse vestir com coisas bonitas e joias raras, a Mari resolveu mostrar sua reverência elegante e formidável pro Lord Kairos. Na hora ele ficou ainda mais apaixonado, o homem. E não é só isso não. A Lily fala que ela também escreveu as cartas de agradecimento, mas ele ficou um pouquinho irritado e mandou que ela não fizesse a Mari trabalhar, pois assim eles não vão ser diferentes do Xandera. Entretanto, a Lily calou a boca dele e mandou que ele se lembrasse de uma coisa: ela é uma mulher e não um passarinho, então ele não pode prender lá numa gaiola. A Mari pergunta se fez tudo certo. Ele fala que sim, foi impecável. Ele fala que ela se esforçou bastante. Ela fala que sim, se esforçou muito. Dito isso, eles vão fazer uma pausa pra fazer um lanchinho. Entretanto, o Lord Kairos falou que tem algo que ele precisa contar. Obviamente, ele mostrou a carta que o pai dela havia mandado. Ele fala que tá preocupado que ela volte sozinha, então ele vai junto. Mas ela fala que não precisa, porque é mentira. Como ela sabe disso? Aquela ali é a letra do pai dela. Uma pessoa supostamente perto da morte não vai escrever uma carta mandando você voltar pra casa. Além disso, ela sabe que teve outras cartas com outras exigências. Contratar a pessoa custa dinheiro, então com certeza eles estão querendo empurrar algum trabalho pra cima dela. Não é como se eles quisessem ver ela novamente. Afinal, seus pais odeiam ela. Finalmente ela percebeu que aquilo ali não era um modo de educação. O Lord Kairos fala que antes não importava o quanto a Mari fosse intimidada. Ela achava natural porque estava convencida que não era bonita. Mas agora as coisas mudaram completamente. Ele sorriu e falou que ela ficou muito mais forte. Mas ela fala que é tudo graças às pessoas do castelo e o Lord Kairos, é claro. Ele não se aguentou e deu um abraço nela sem pensar duas vezes. Todavia logo soltou porque percebeu o que fez. Mas a Mari fala que não foi nada demais não. Toda bobinha ela, ó. Tempo depois, tava todo mundo ali tomando chazinho. Antônica fala que hoje ela tá linda como sempre com aquele vestido. O Lord Kairos percebeu que pelo rumo da conversa ele também vai ter que elogiar alguma coisa ali, né? Ele chegou bem próximo e falou que hoje ela tá adorável. Ficou um silêncio no ar. Ele pensou que ela odiava ele, mas ela pede desculpas porque não tá acostumada a ouvir essas coisas de cavaleiros. O Top chegou ali com a torta de mirtilo gigantesca. Aliás, ele também elogiou o vestido da nossa garota. O Lord Kairos pensa que o Top também é homem. Ela trata todo mundo como se fosse família, mas ele não. Então ele falou que vai ficar do lado dela pra todo sempre. Entretanto, foi interrompido pela Mil. Apareceu ali. Ela foi até lá porque gostaria de solicitar uma licença, porque tem um lugar bem distante que ela gostaria de visitar. Aliás, ela fala que com a cerimônia de noivado se aproximando, manda que a Mari fique mais próxima do Lord Kairos. Tempo depois, o Lord Kairos escreveu uma carta dizendo que ninguém tem permissão pra falar mal da sua esposa. Além disso, ele escreveu todas as qualidades encantadoras da Mari numa carta bem detalhada. E também deu uma bolsa cheia de moedas de ouro pra Mil e mandou que ela usasse a carruagem do castelo. Todavia, ela fala que é muito forte e pode se virar sozinha, mas ele sabe muito bem disso e quer que alguém vá com ela pra que ela não precise usar sua força bruta, e também pediu pra que ela não se tornasse uma vilã. Enquanto isso, Thomas estava viajando com uma garota que falou que houve um acidente trágico há 2 meses atrás. Além disso, ela mostrou uma carta mandando que a Mari voltasse pra casa, pois a sua irmã mais velha estava lá, e por conta das chuvas as águas subiram e não tinha como resgatar alguém naquele rio. Todavia, o Thomas pergunta o que significa então aquela carta. Enquanto isso, na casa do Xandera, a maluca da mãe da Mari estava escovando os cabelos daquela que parecia com a Anastácia. Entretanto, com certeza é o irmão mais novo vestido de mulher.